Os Estados Unidos é um grande aliado nosso. Nós somos grandes exportadores também aos Estados Unidos, e sobre o papel, de ser eles, governador, neste momento, tá certo? De falta de comprometimento de um presidente diante de uma crise tão séria quanto esta. Então o senhor avalia que Eduardo e Jair Bolsonaro não teriam uma postura nessa negociação? Do Ibanez. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte, calma, você deve estar me perguntando quem é essa diva que está aparecendo na sua tela, a Fran. Ela é a Fran das Chiquititas, você se lembra? Ela foi o amor platônico de muita gente nos anos 90. E sim, meu amigo, ela tem tudo a ver com o nosso vídeo de hoje e você já vai entender. Se você já matou a charada, deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você descobriu quem que é ela, beleza? E antes da gente ir pro vídeo do Caiado, lá na CNN, onde meu amigo ele jantou ao vivo as jornalistas que são totalmente enviesadas lá da CNN, beleza? Só que antes da gente ver esse vídeo do Caiado, que é esse aqui, né? Deixa eu dar uma notícia pra vocês que acabou de sair. Se liga só. Ó, dia 26/7, às 10h21 e agora é 11 horas. Notícia fresquinha, se liga só. Casa Branca avalia que Brasil não fez propostas relevantes para negociar tarifas. E aqui embaixo continua só para você entender, ó. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Casa Branca avalia que Brasil não se envolveu e nem fez propostas significativas para negociar tarifas. Presta atenção, ó. É rapidinho. Há poucos dias do prazo para entrarem em vigor as tarifas de 50%, que vai ser semana que vem já, hein, dos Estados Unidos, sobre produtos brasileiros, a Casa Branca avalia não ter percebido envolvimento relevante ou ofertas significativas do Brasil na negociação de um acordo. A afirmação, se liga só, foi feita por uma autoridade do governo americano ao jornal Folha de São Paulo. Pois é, meu amigo, então tudo indica que realmente esse 50% vai sim entrar em vigor. Isso sendo bem otimista, beleza? Porque isso aí, ó, pode aumentar. Porque do jeito que tá andando a carruagem, pode chegar a 100% muito fácil, hein? E logo depois dessa reportagem, se liga só nessa outra matéria que saiu também há pouco, ó, 26 de julho, às 11h05, ou seja, acabou de sair. Parece até que é uma resposta àquela outra matéria, né? Se liga só. O pecado original de Lula no caso do tarifaço de Donald Trump. Presidente priorizou outros parceiros e nunca se preocupou em criar canais de comunicação com o governante dos Estados Unidos. Aí aqui embaixo a matéria se desenrola, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi isso aqui, ó. Que o Lula, lá na visita que ele fez em Minas Gerais, onde ele fez um discurso, ele disse isso aqui, ó. Ele não quer conversar, fazendo referência ao Donald Trump. Se quisesse conversar, pegava o telefone e me ligava. Se os Estados Unidos quiserem negociar, o Lulinha estará pronto. Esse Lula é uma comédia, né? Cara, quem tá sofrendo as sanções aí, ó, é a gente que tem que entrar em contato com o Donald Trump. Você acha que ele tá preocupado? O Lula tá muito fora da casinha, cara. Alguém tem que ajudar ele, pelo amor de Deus. Mas, enfim, depois da gente ver essas matérias aqui e atualizar você do que tá acontecendo, vamos lá pro vídeo do Caiado, porque meu amigo, ele passou o trator pra cima das jornalistas. Vamos ver. Ah, mas antes aqui, ó, se você não é inscrito do canal, considere ser inscrito, isso se você gosta desse mundo maluco da política, beleza? Porque o ano que vem, ó, é tempo de eleição e aqui eu atualizo a gente do tudo que tá acontecendo em tempo real, beleza? Pelo menos eu tento, né? Então já se inscreve aí que eu vou ficar feliz de ter você por aqui, fechou? E só pra finalizar, né, você conseguiu descobrir quem que é essa diva aqui, ó, a Fran de Chiquititas? Pois é, meu amigo, nada mais é do que a Elisa Vec, a apresentadora da CNN que a gente vai ver agora batendo de frente com o Ronaldo Caiado. Ela, se eu não me engano, ela já tinha feito aquele ato falho, né, chamando o Bolsonaro de Bozo, você lembra? Deixa eu colocar o vídeo aqui pra você ver, ó. Aí esse trampolim o trouxe aqui, inclusive a pedido do próprio Bozo, de Jair Bolsonaro, para que fosse governador do estado de São Paulo. Ô Débora... Pois é ela mesmo. E eu não sabia que ela tinha sido uma Chiquititas, e principalmente a Fran.
Pois é, né, meu amigo? O mundo dá voltas, né? Bom, vamos lá então, ó. Vamos ver aqui o vídeo do Ronaldo Caiado passando o trator para cima delas. Se liga só. Vamos conversar com um governador que defende, que está alinhado ao bolsonarismo. Aí me ocorreu uma dúvida, mas será que eu posso ainda falar que Caiado está ligado ao bolsonarismo ou eu tenho que dizer mais ligado à ala conservadora? Então já compartilho com o senhor essa minha dúvida. Como é que eu lhe defino nesta linha do tempo, governador? Bem-vindo, obrigado pela presença. Bom dia, muito obrigado a você, Elisa, a Clarissa, a Larissa e a Isabel. Prazer enorme poder conversar um pouco com vocês sobre esse momento delicado da vida nacional. Você pode me definir como tendo sido o primeiro homem no país, o primeiro político no país, que teve a coragem de enfrentar o PT e o Lula em 1986, quando ele criou o MST e eu criei a UDE. E de lá para cá, eu venho demonstrando a incompetência e a incapacidade de gestão, não só do Lula, mas também de todos que compõem a estrutura do PT. Sou o mais longevo adversário do PT no Brasil, na classe política brasileira. Governador, respondeu, não exatamente se ainda está no bolsonarismo, mas também não vou insistir nessa estrada. Vamos aqui em frente para a gente trazer as questões do tarifaço. Eu começo com a Clarissa Oliveira, porque a gente tem muito ali a questionar. Governador, por favor, Clarissa. Muito bom dia para o senhor, governador. Sempre um prazer conversar com o senhor. Eu vou pegar embalo um pouquinho no que a Elisa questionou o senhor. Embora ela já tenha desistido, eu não desisti totalmente ainda. E vou acrescentar uma pimentinha nessa primeira pergunta. Já que o senhor se descreveu aí como um dos primeiros homens aí da história do Brasil a ter se posicionado claramente contra o governo do presidente Lula, mas o senhor é também aí cotado para disputar a presidência pelo campo ali da direita, tem se movimentado nessa direção. Então eu já pergunto para o senhor, primeiro, se o senhor for disputar, o senhor quer o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro? E aí eu emendo, em relação ao tarifaço, qual é a sua avaliação a respeito do que está acontecendo neste momento, olhando para a atuação específica de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Como que o senhor avalia a forma como ele está conduzindo essa articulação em solo americano e qual é o papel dele em tudo o que está acontecendo aqui no Brasil? Bom dia para o senhor. Bem, é importante que deixe bem claro a minha posição. Eu sou 100% contrário ao tarifaço. 100% contrário. Certo? Tanto é que, tão logo soube a notícia, antecipei meu retorno de uma missão oficial que fazia no Japão. E, imediatamente, aqui me preocupei em reunir com todos os meus secretários de governo, todos os empresários de todas as categorias e também representantes de trabalhadores, para que nós pudéssemos também achar alternativas para minimizar essa crise que pode vir, não tendo competência por parte do governo federal e tendo o presidente Lula muito mais interessado em manter este processo num nível de acirramento político muito mais de campanha eleitoral do que como uma postura de presidente da República preocupado com a economia do país. E se vocês notarem bem, vão ver exatamente que o presidente da República, ao invés de, como nós fizemos, governadores, chamar os empresários, seus secretários de governo, ele, ao invés de chamar o Haddad, chamar o planejamento, ele chamou seu maqueteiro. Esse foi o homem que direcionou as ações do Lula, certo? A preocupação dele não foi com o país, não foi com a economia, não foi com as vagas de emprego, nada disso. A preocupação dele é de palanque para a campanha eleitoral de 2026. Ele hoje está comemorando, ele hoje está cada vez mais se vangloriando de ter chegado a esse nível para tentar aí buscar junto à opinião pública uma falsa tese de soberania, de patriotismo ou de defesa do país. Então é importante que nesta hora, tá certo? Nós que temos responsabilidade,
e que somos políticos, que representamos a nossa população, tenhamos aqui a consciência que este momento é muito sério e não é momento de estar se dando espaço a tititi e a fofocas de A e de B. É importante que se tenha coragem de enfrentar os problemas como outros países estão enfrentando. Você está vendo agora, neste momento que nós estamos sendo entrevistados, que o Japão já resolveu o seu problema, a Indonésia já resolveu, a União Europeia está acabando de concluir o seu acordo em torno de taxa de 15%, e ficamos nós, brasileiros aí, a dar espaço a essa tese que, neste momento, destrói a economia brasileira, tá certo? Os Estados Unidos é um grande aliado nosso, nós somos grandes exportadores também aos Estados Unidos, apesar do superávit ser deles. Governador. E neste momento, tá certo? De falta de comprometimento de um presidente diante de uma crise tão séria quanto esta. Então o senhor avalia que Eduardo e Jair Bolsonaro não teriam uma postura nessa negociação? Presidente do Ibanez que realmente convocasse uma reunião de governadores, porque este pensamento do Lula não é o pensamento do Brasil. Posso te garantir que mais da metade dos governadores não concordam com essa posição do Lula, certo? E nós temos que abrir um canal de conversação. Nós não podemos ser penalizados por essa postura irresponsável, inconsequente, palanqueira do senhor Lula. Governador, o senhor me desculpa a insistência, eu entendo que o senhor tem esse olhar de que há uma responsabilidade do presidente Lula na situação que a gente está vivendo, mas a gente tem o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos fazendo uma articulação que também contribuiu para esse cenário. Então, eu insisto na pergunta para o senhor. Como o senhor vê o papel de Eduardo Bolsonaro em toda essa questão? Quer dizer que a presença do Eduardo Bolsonaro supera a articulação do Itamaraty no primeiro momento? Mas não atrapalha? Por que quando perguntaram ao Lula, você vai tratar com o presidente Trump? Ele disse, não tenho nada a tratar com ele, não tenho nada a conversar com ele. Ora, veja bem, o presidente da República não pode pousar de defesa ali dos seus problemas ideológicos. Ele tem que representar o país. Ele tem que ter seriedade para, neste momento, dizer sim, independente, ele não tem que gostar do Trump. Independente disso, ele tem que ter a noção da liturgia do cargo, que ele nunca teve na vida, certo? E poder sentar junto ao presidente Trump e poder conversar com o presidente Trump, dizendo, olha, nós somos parceiros, a economia do meu país, nós queremos desenvolver. Esta é que é o nível de discussão que se espera de um presidente da República, certo? E eu quero concluir aqui. Já pedi ao governador Ibanez, desde quarta-feira passada, uma reunião com os governadores e até agora nós não tivemos ainda uma resposta por parte, principalmente dos governadores ligados ao governo, para termos essa reunião. Essa reunião é importante, Elisa, porque, afinal de contas, o Lula não representa a soberania brasileira, certo? Ele não pode falar em soberania apoiando a Rússia para invadir a Ucrânia. Ele não pode falar em democracia apoiando a Venezuela. Então, não tem essas credenciais. E nós, governadores, estamos sendo cerceados do nosso direito, certo? Se hoje o Brasil é dos brasileiros, eu concordo, não é do PT. E se nós reunirmos hoje no nosso fórum de governadores, a maioria da economia do nosso país, pela maioria dos governadores, estarão se posicionando para podermos avançar num acordo junto ao governo americano e buscar uma taxação compatível como foi essa que o Japão e que a União Europeia estão conseguindo neste momento. Governador, eu fiquei com uma dúvida aqui, eu fiquei esperando a roda girar para poder chegar novamente aqui na minha dúvida. Quando o senhor fala em não devemos fulanizar, e Lula deve sentar, se o Lula quisesse falar, teria sentado, me ocorreu aqui uma dúvida. Por quê? A gente tem uma postura de Donald Trump que é um pouco de vamos negociar.
mas se for atendido o que eu quero. E até frequentemente no jornalismo, o senhor citou a Rússia, a gente fala de Vladimir Putin, por exemplo, que diz, eu quero negociar com a Ucrânia, lógico, mas desde que os meus desejos sejam atendidos. E a gente costuma chamar isso de autoritarismo, né? Que é quando, eu sento para conversar, mas só se tiver, se valer a minha ideia. O senhor acredita mesmo que Donald Trump está disposto a negociar algo que não seja o que ele mesmo quer? Olha, eu posso citar com um fato concreto. O Japão não acabou de fechar o acordo em 15%? A Indonésia não acabou de fechar em 15%? A União Europeia não está fechando em 15%? Então, por que não quer? Mas o senhor avalia que ele está disposto a conversar com o Brasil? Com o presidente Lula? Porque, por enquanto, o governo fica dizendo que está tentando, mas não está conseguindo contato eficaz. Foi isso que nós escutamos do próprio presidente Lula, né? Pelo contrário, ele disse, não, essas discussões só vão começar depois que eu tomar as decisões. Eu não vou dialogar com quem é imperador do mundo, eu não vou receber a ordem de gringo. Quer dizer, veja, você no momento, você tem que se pousar como presidente, com a liturgia da presidência. Não dá para esse tipo de frases feitas, de maqueteiro. Certo? Um governo, quando ele é governado por maqueteiro, o governo acabou. O governo tinha que ser governado com a presença de bons ministros, com estatura de ministro de realce internacional. Afinal de contas, a economia brasileira é um país relevante, é uma economia hoje substantiva, certo? Não pode. A Elisa tentou ali militar pra cima do Caiado no finalzinho e tomou uma lapada, né? Amigo. Caramba, hein? Além do Caiado ter engolido as jornalistas, ainda fez uma propaganda aí de forma descarada. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu joinha para eu saber que você passou por aqui, beleza? Deixa o seu like. Confere se você já é inscrito, se você não for, já fica o meu convite, beleza? Considere ser inscrito, vou ficar feliz de ter você por aqui. Isso se você gosta desse mundo maluco que é a política do Brasil, fechou? Tamo junto, valeu, vou nessa, até o próximo vídeo. Fui!